Oi, eu sou Marisa Mello, eu sou uma das curadoras do Olhar de Cinema, de curtas. Estou aqui com Bruna Carvalho Almeida e Bruna Laboissière, são diretoras do filme Eu Espero o Dia da Nossa Independência. E aí, bom, primeiro de tudo, obrigada pela presença de vocês duas, obrigada por ter aceito o convite do festival para exibir o filme. E aí eu queria que vocês começassem falando um pouco de como que vocês decidiram gravar o filme. Se vocês são duas brasileiras que eu entendi que estavam de passagem, né, pela Argélia. E uma coisa que eu não entendi é se vocês já tinham a intenção de gravar o filme antes de chegar lá no país ou na cidade onde estava acontecendo manifestações e tal, ou se isso aconteceu ali no momento, sabe? Como que foi isso? Quer começar, Bruno? Posso começar. Bom, na verdade, esse projeto já era um desejo nosso antes da nossa viagem, né? Eu e a Bru, a gente trabalhou juntas no Fabiana, eu sou montadora do Fabiana. E quando a gente decidiu ir para Argélia, a gente estava num momento um pouco especulando o que seria um dos nossos projetos futuros, né? Eu tinha acabado de lançar o Jovens Bauman, que é o filme que eu dirigi, e a gente estava conversando um pouco sobre os projetos e, por uma coincidência, a gente foi juntas para o Indie Lisboa, com os nossos respectivos projetos, e a gente decidiu aproveitar a viagem para ir para algum outro país, conhecer algum outro lugar, de preferência não dentro da Europa, porque a gente estava querendo conhecer outros países, né, de preferência norte da África ou mesmo Cabo Verde. E aí a gente leu a respeito das manifestações na Argélia e nos pareceu uma coisa muito impactante, assim, né? Porque, enfim, a Argélia é um país que historicamente é muito importante nas lutas de descolonização, tem uma simbologia para a esquerda muito forte, e ler que esse país estava passando por manifestações contra o regime que também foi responsável pela sua descolonização, nos pareceu uma coisa muito interessante. E aí a gente decidiu para lá filmar, mas assim, a gente não tinha muito claro o que o filme seria, assim, né? Porque era mais um desejo de ir lá filmar, registrar, mas que filme seria não estava muito claro, assim, né? Se a Bru quiser A falar. princípio foi um registro mais espontâneo, então, tipo, conforme foram acontecendo as coisas. Sim, exatamente. Sim, tinha um desejo de ir se aproximando, né? Porque por ser uma realidade muito distinta, a gente não sabia como os códigos, assim, né? Porque, inclusive, para entrar, a gente não pôde entrar como cineasta, jornalista, a gente teve que fazer contar umas histórias para conseguir o visto, assim. E então a gente tinha um receio de certa maneira de filmar, então a gente não podia nem levar gravador, câmera, a gente já foi pensando que teria que ser um filme de celular. E, e nisso a gente o filme acho que foi muito nisso, a gente está distante e a gente vai tentando se aproximar. Eu acho que o que a gente tinha em mente é uma tentativa de se aproximar de uma maneira devagar e lenta, respeitosa, dentro dessa realidade que a gente também não conhecia tanto, mas que a gente já tinha ouvido muito falar antes, né? Essa personagem, a principal, né, do filme, que agora me fugiu o nome também, Aradia. vocês foram conhecendo durante as gravações? Vocês já conheceram ela antes de chegar? Como? Não, a gente conheceu lá mesmo, né? Sim, num dia que a gente estava voltando de filmar a cidade durante o dia inteiro, voltando para onde a gente estava hospedadas, a gente viu um microfone aberto de debate. Muitos homens, assim. Aí, de repente, a gente viu essa menina de vestido de vermelho, ombro de fora, super bonita, esperando para pegar o microfone. E quando ela pegou o microfone, a gente ficou com receio de filmar ali, porque tem muita história de polícia infiltrada, né, como o P2. Mas quando ela pegou o microfone, os caras cortando ela, não deixando ela falar, a gente não entendia, né? A gente entendia só nas palavras em francês que às vezes eles falam, que misturam muito
árabe e francês, mas não entendia muito o contexto, mas os caras cortando ela. E aí, no final, a gente conseguiu conversar com ela, a gente gravou uma entrevista ali, só o áudio de lado, e pegou o contato dela, e a gente seguiu conversando nos próximos dias. Foi uma viagem de 10 dias. Eu acho que a gente conheceu ela no 5º dia. Mas, assim, de uma forma espontânea. É interessante a relação que vocês criam com ela no filme, né? Porque ela coloca muita expectativa no filme, que o filme possa, de alguma forma, ajudar aquela realidade dela, né? Mesmo sendo um filme feito por 2 brasileiras que distantes daquela realidade, que não vivem ali, né? É bem bonito isso. A confiança que ela deposita, assim, em vocês, né? Sim, uma tremenda confiança. E também acho que é uma relação que a gente foi construindo de amizade até hoje, a gente está sempre conversando com ela. E acho que às vezes a gente, eu não sei dizer, não são coincidências, a gente conhece umas pessoas que rolam uma sintonia, uma sinergia, que no processo de filmagem sempre é muito bonito, assim. As E a coisinhas gente conheceu cósmicas. outras pessoas na viagem, né? Então é uma coisa realmente de uma conexão de expectativas mesmo, assim, e de eu acho que de visões de mundo, e a Aradia é musicista, então ela entende a arte também como uma forma de transformação do mundo, né? E eu acho que acho que quando a gente conversou com ela, mesmo nesses desencontros da língua, a gente sentia que existia ali uma, uma energia assim de querer transformar as coisas assim, né? Porque isso que a Bruna descreve sobre ela estar vestida de vermelho, isso foi uma coisa muito impactante mesmo, porque as mulheres na Argélia, elas não ficam de ombros de fora, elas não usam vermelho, elas não chamam atenção. Então ali já existia de alguma forma um código de uma pessoa disruptiva mesmo, assim, né? Então eu acho que estar perto dela também foi algo que nos ajudou a entrar na realidade daquelas manifestações, assim, né? Então a gente começa o filme distante e ela nos puxa para dentro, assim, né? Então ela nos traz para a manifestação, ela de alguma forma alivia o nosso medo da polícia, né? Que era uma questão para a gente, né? Quem viveu os pós 2013 entende que a polícia é um fator de muito medo, assim, né? E ela, não, vamos entrar. Então, eu acho que o filme, claro que existe um desejo nosso, né? E existe muito empenho nosso, mas graças a ela que esse filme é possível, assim, né? De conseguir fazer esse movimento, assim, de Sim, aproximação mesmo. essa ponte que vocês constroem é fundamental, assim, para esse filme, pelo menos. E aí, o filme começa num tempo, assim, em 2021, né, marcando essa data de 2021. Depois ele vai para imagens feitas em 2019, mas também tem momentos que volta para 2020, né? Da pandemia, assim, e tentando entender um pouco, né? Eu acredito que tentando entender um pouco do que aconteceu e o que aconteceu, para onde vamos, da onde viemos, sabe? Vocês comentassem um pouco disso, assim, dessa construção desse tempo, como que foi esse processo de montagem, assim. Eu acho que talvez antes disso, assim, é que o projeto ficou um pouco parado em 2020, antes mesmo da pandemia, ali no início de 2020, a gente não andou muito com ele, tentou umas montagens, umas aproximações e não aconteceu tanto. E aí, só que aí, acho que em abril ou março de 2020, no início da pandemia, a Aradia mandou umas mensagens para a gente falando o quanto estava difícil lá, que estavam aproveitando justamente da quarentena para prender as pessoas, para ficar muito mais fácil de cercar, né, essas pessoas. E aí isso dá um grande impulso para a gente retomar a montagem e indo, assim. Então, a pandemia tem, eu acho que, um lugar central, assim. Quer falar mais sobre a questão das datas, Bruno? Aí eu acho que, assim, é, quando a gente estava montando, para a gente era muito claro que existia uma fragmentação, assim, no processo, né? Porque a gente tem a experiência da filmagem, né? Lá. Teve esse momento
entender que tinha uma urgência no material, assim, para a Aradia, principalmente, né? Acho que também a gente entendia que o filme era importante para ela, para o contexto dela, assim. E acho que também tinha algumas elaborações pós-viagem, assim, né? Porque foi muito intensa a viagem, assim. Às vezes eu me pego lembrando de como foi tudo, decisão de ir, estar lá. Então foi muita coisa para processar. Então eu acho que depois que a gente voltou, que a gente ficou parada com o material, acho que também foi um pouco de um certo distanciamento, de entender o nosso impulso de ir para lá, por que que a gente quis ir para a Argélia e não para qualquer outro país em conflito, ou mesmo ter voltado e filmado no Brasil, enfim. Então, eu acho que essas idas e vindas do material, do filme, eu acho que tem um pouco a ver com essa tentativa de reproduzir como foi essa elaboração mesmo, assim, né, do, tanto da viagem, da nossa conexão com ela e de apontar uma reflexão para o futuro, assim, né? Que o que tem em comum entre a Argélia e o Brasil? Bom, são os países de métodos muito diferentes, historicamente diferentes, mas colonizados, assim. Então, vivemos o peso dessa estrutura, assim, né? Então, eu acho que essa fragmentação temporal, assim, de idas e vindas, eu acho que tem um pouco a ver também com a maneira como a gente elaborou também essa experiência, né? Não sei se quer falar uma coisa, Bruno. Não, eu acho que é isso, sim. É que aí o filme começa com a gente em 2021, agora, no início desse ano, com uma grande desesperança, né? A gente também estava muito afetada por esse início de 2021. Muito afetadas. E aí o filme, isso, parte para essa lembrança, que é essa volta no trem que vai levando a gente para o passado, e aí a gente entra na manifestação de fato, assim. E depois a atualização da Arad, toda aquela esperança, a gente foi também muito querendo ver essa esperança, essa alegria nas ruas, que às vezes a gente não sente, às vezes não sente, a gente não sente no Brasil, a gente está num funeral, parece assim, não, para além da pandemia, fiquei um pouco feliz falar funeral, mas a gente está numa tristeza há muito tempo, mesmo antes da pandemia, eu sinto assim. E aí a gente foi muito querendo sentir essa alegria nas ruas, só que aí 2020 ela também nos escreve falando, olha, a gente também, toda essa energia, essa alegria que vocês vieram aqui buscando, também a gente já não sente mais. Aqui voltou de novo a uma estaca de tristeza e decepção, assim. Mas Eu acho que é acho... muito isso, de vai e vem. Ah, desculpa. Mas acho que a gente fez muita gente pensando que esses movimentos da história são meio um vai e vem, assim, não que a gente está voltando sempre às mesmas coisas em círculo, acho que mais uma espiral, né? Então acho que a montagem do filme é um pouco disso também, de ir e voltar, como as ondas do mar, acho que tinha um pouco isso também, da questão do mar, de ir, voltar, mas que a gente vai avançando também, às vezes, aos poucos. Eu ia comentar que vocês falaram muito rapidamente sobre uma espécie de espelhamento entre a Argélia e Brasil, né, do contexto político e quais eu acho isso, né, são países muito diferentes, mas estão passando por um contexto parecido, de política externa de outros países para conosco e o apoio de outros países com a política que a gente vive hoje dentro do país, de antidemocrática, não sei, aqui no Brasil talvez ainda não dá para dizer isso oficialmente, né? Mas é o que a gente sente. E essa questão de fraude de eleições, né, que eles falam, teve eleições também, mas eles falam de fraude. Enfim, quais essas as semelhanças e diferenças disso, assim, que vocês sentiram e como que vocês decidiram botar isso no filme? Assim? Eu acho que isso é muito importante porque eu acho que historicamente a Argélia, a sua fundação nasce uma expectativa de transformação social muito radical, né, que vem junto com a FLN e que é um grupo, é uma frente, né, mas é uma frente de esquerda que tem uma série de contradições internas, é uma frente de esquerda, mas que é um regime militar, que era um partido único, então as eleições são de um partido único só durante muitos anos.
No começo dos anos 90, que abre para outros partidos, mas sempre com desconfiança da população nas eleições, né? Eles têm um método de eleição que bem, é bem, é bem passível de fraude, né? Porque o tamanho do partido interfere no número de votos, tipo um sistema eleitoral bem corrupto. Então, as pessoas são muito desconfiadas da democracia, muito. Ao mesmo tempo que desconfiadas, mas ao mesmo tempo sonhando uma democracia verdadeira. Então, eles falam muito a independência que nossos pais conquistaram, nós vamos conquistar de novo. Eu acho que no Brasil a gente é bem desconfiado também do sistema democrático, né, por conta da corrupção também, né? Eu acho que se pudesse colocar, eu colocaria corrupção, que eu acho que está muito ligada aos países do antigo dito terceiro mundo, assim, né? Eu acho que eles também vivem uma influência estadunidense, imperialista, né? Mas eu acho que também francesa por conta da colonização, né? Eles vivem inflações, crises econômicas muito, muito grandes, como no Brasil, e isso interfere também na maneira como as pessoas se relacionam com as manifestações, né? Então, a cada crise econômica que a Argélia passou, muitas manifestações. Mas eu acho que, eu não sei, se eu pudesse arriscar que existe essa diferença, essa semelhança, na verdade, né, entre uma descrença na democracia, crise econômica e tal, eu acho ainda que, não sei se eu estou romantizando, mas eu acho que essa iniciativa de ir para as ruas e permanecer nas ruas com regularidade, eu acho que é uma coisa que nos diferencia, assim, sabe? Eu não sinto que no Brasil a gente tem fôlego para tomar as ruas da mesma forma que a Argélia teve, e eu acho que tem um pouco a ver com esse processo histórico de ter feito uma independência mesmo, assim, de ter ido para as ruas, ter feito uma guerra armada, lutado contra. E é bem o- recente, né? de 62 que eles se descolonizaram, né? Então é muito recente, então está muito na memória daquele país. Então, eu acho que, apesar de termos resquícios históricos que interferem nas estruturas, né, sociais e econômicas, que são bem parecidas, né, é um país exportador, com um interesse muito grande por conta do petróleo, então, né, tipo, uma série de intervenções externas, mas eu acho que eles têm essa permanência nas ruas, que eu acho que é uma herança, assim, né? De É. luta. Você vai Eu, falar, Bruno? ao mesmo tempo, eu não acho que eles são descrentes da democracia, assim, eu acho que eles são super crentes, eles têm a esperança de chegar um dia num governo num governo democrático, que o que tem Uhum, agora é um governo militar, que se fantasia de uma democracia, que tem umas eleições que são justamente fraudadas, e eu uhum. acho que eles lutam justamente para ter um pleito que seja realmente transparente e que as pessoas até vão votar. Também, muitas poucas pessoas vão votar. As últimas eleições também teve um quórum muito baixo. Eu acho que tem sim uma esperança a uma democracia, e aí, bom, enfim, aí várias maneiras de pensar essa democracia, mas eu acho que a questão dos militares é uma coisa que pode até, inclusive, nos aproximar deles claro que de uma maneira muito diferente, porque são processos outros. Em relação à colonização, eu acho que é muito delicado, a gente foi uma discussão muito grande durante o processo da gente querer comparar como se fosse o mesmo processo colonial, assim. São muito diferentes, acho que são outros interesses, mas tem pontos aí dessa exploração que aconteceu antigamente por outros países e que eu sinto que aí se forma uma certa elite, que nem a elite brasileira, e uma elite que tem na Argélia, que é sobretudo militar, que comanda o país de uma certa maneira que não é pelos interesses do povo, é para o interesse dessa elite. A elite brasileira é uma coisa e essa elite argelina é outra, mas eu acho que a estrutura colonial acaba promovendo outras violências internas dentro dos países coloniais, sabe? Que promovidos por essa elite, que está muito conectada, assim, aqui no Brasil, sobretudo nos Estados Unidos,
Na Argélia também, nos Estados Unidos, porque tem muito petróleo, né? Mas a influência da França, como a Bruna disse, é muito intensa, né? Também. Mas eu acho que essa questão dessas elites nacionais, mas que herdam de alguma maneira do passado colonial, eu acho que que acho que são pontos que se parecem. Mas, ao mesmo tempo, lá tem, por exemplo, a questão que a Bru comentou, que na década de 90, não sei se você comentou, na década de 90, a FLN, que foi o partido a frente que contribuiu para a guerra, pela luta pela independência, se estabeleceu como partido único, mas na década de 90 abriram para outros partidos. E teve um grande aumento de um grupo islâmico, radical. Então, na década de 90, o país entrou numa guerra civil muito grande, e em que as pessoas também não poderiam manifestar tão abertamente. Até pouco tempo, as pessoas não se manifestavam tanto, apesar de ter histórico de manifestações na década de 60 e 70, aí vindo esse partido único, vindo a frente islâmica muito forte, foi agora, em 2019, que, enfim, as pessoas pegaram essa memória antiga de protestos e saíram nas ruas, porque passaram por muitos anos em silêncio. E aí eu acho que tem essa questão do islamismo radical, mais fundamentalista, que o país todo é islâmico, mas a maioria dos muçulmanos não são radicais, né? E é a mesma coisa que acontece na Argélia. E aí acho que isso é outro ponto que complexifica um pouco mais a questão da Argélia em relação ao Brasil. Bom, se bem que a gente está chegando nos evangélicos aí, que é outro capítulo. Vocês falaram de a luta. Calma aí, deixa eu tentar lembrar. A gente vai reconquistar nossa liberdade como os nossos pais fizeram isso, né? Eu fiquei pensando, assistindo o filme, que as pessoas que estão ali manifestando são bastante jovens, assim, né? Pelo menos que não sei se vocês optaram por isso ou se era a maioria jovem mesmo. E aí me vem um pouco uma sensação de uma disputa de geração, né? Eu não sei se é isso, mas eu fico um pouco com essa sensação de que quem está ali querendo mais espaço, né? Querendo mais liberdade, é uma juventude que tem um conflito geracional, enfim, não... Sim, eu acho que sim, porque a maioria desses militares são super velhos. O presidente que eles estavam buscando depor ali, eles estavam sendo contra a quinta candidatura do Bouteflika, que ele teve um AVC em 2013, estava internado, tipo, como é que fala? Estado vegetativo, é assim que se fala, né? Já não, mas governava, estava na Suíça, internado, não falava nada, e aí isso, um monte de pessoas muito mais velhas que vieram dessa geração da década de 60 que ficaram lá e foram se perpetuando no poder, né? E eu acho que tem isso, e é um país muito jovem, com muito desemprego entre os jovens, muita imigração, principalmente em direção à Europa, à França, e eu acho que isso... E aí, ó, em relação às filmagens, tem uma questão, é que todas as sextas-feiras são as manifestações de todo mundo, assim, geral, vai família, criança, mulher, vai todo mundo. Só que nesse dia a gente filmou, mas a gente não estava com a Rádia. Acho que foi no dia depois que a gente conheceu ela. E aí então, a gente filmou, mas sempre assim, distante. Tem algumas imagens desse dia. Aí na terça-feira, 2 dias antes da gente ir embora, era uma manifestação dos estudantes. E aí eu tava com eu e a Bru tava com a Arad, e aí a gente, sim, aí foi quando a gente entrou direto na manifestação. Ele explicava as coisas pra gente, a gente ia juntas, a gente conversava. Então foi na manifestação dos estudantes, e aí talvez seja por isso que dá uma impressão de ter muitos jovens, mas de fato tinha muitos jovens também, que a população é muito jovem. Mas é que aquele dia foi o dia que a gente tem mais imagens, foi o dia da manifestação dos estudantes. Porque eu me pergunto qual é tentando entender mesmo esse contexto político todo, né, todo esse conflito, crise e tal, qual é como que a geração mais velha, os pais desses estudantes, sabe, se colocam nisso, assim, eles já entregaram, a gente não pode fazer mais nada, já fizemos tudo que podia, ou se envolvem de alguma forma, né? Eu não sei responder, não sei se a Bruta também vai saber. É mais hipóteses assim que eu posso jogar, porque também a gente não é tão conhecedora da cultura argelina e a gente não entrou tanto para conversar com isso. Mas eu acho que essa geração dos pais, principalmente dos avós, os avós mesmo que eu acho que estavam ali mais no fronte da luta pela independência,
passaram por décadas de muita repressão, e a década de 90 foi uma guerra civil que não se sabe quantas pessoas morreram, dizem que entre 100 a 200 mil pessoas. Então, acho que são pessoas também que estão num outro estágio de muito sofrimento por muitas décadas. E talvez, suposição, essa juventude que nasceu, a Aradia nasceu no início dos anos 2000, então acho que é uma outra, nasceu no final, justamente quando a Guerra Civil acabou. Então essa geração, ela tem 21, 22, é a geração que nasceu pós-Guerra Civil. Eu acho que isso também não viveram a guerra, não viveram a independência, mas tem todo esse ideário que acho que dá essa potência. O que você acha, Bruno? Eu acho que tudo é especulação também. É. Eu não saberia afirmar, assim, com tanta certeza, mas eu acho, assim, quando a gente conversava com os amigos da Aradia, né, e a gente falava um pouco sobre, bom, como foi para vocês de ter vivido a Guerra Civil, por exemplo? E eles falavam, Guerra Civil, eles nem associavam os conflitos dos anos 90, que durou 10 anos, a uma guerra civil para eles. Então, eu acho que, de fato, essa relação dos mais velhos com ter vivido conflitos armados e pedir por paz, por gestos pacíficos, né, nas manifestações, isso é muito forte, porque eles não queriam viver outra guerra civil, né? Tem uma palavra que é muito repetida, né? Silmiar, que é pacífico, pacífico, toda hora eles gritando, silmiar, silmiar, silmiar. E os estudantes, acho que já com um desejo grande de viver, enfim, essa independência, né? Que eles não viveram, tipo, não existia um momento em que eles realmente estavam construindo um país democrático, né? Eles viveram sob um regime restrito, fechado, que eles não podiam se manifestar. Então, eu acho que, de fato, a manifestação para cada um ela é diferente porque um é de fato esse vislumbre de democracia que é uma promessa, assim, uma promessa que foi construída pelos pais, mas que não se viveu mesmo por esses jovens, né? Um regime fechado, tal. E eu acho que já os mais velhos já tem essa coisa sim, precisamos retomar essa democracia, essa independência, mas não queremos viver os processos históricos que vivemos de violência, né? Então eu acho que o marcador geracional, eu acho que também tem a ver com como cada geração viveu e conviveu com a violência, assim, né? Tanto no sentido de uma opressão pelo governo, que restringe as liberdades democráticas, mas também por uma violência ligada à guerra, né? À luta armada, à morte, né? Então, acho que isso diferencia um pouco as gerações, mas isso é uma especulação, assim, eu não saberia afirmar categoricamente, não. É mais vendo ali as pessoas. É uma pergunta para a Aradia. Eu fico pensando nesse espelhamento mesmo, né? O filme instiga muito a gente ver aquelas imagens e pensar sobre a gente mesmo, né? Vocês fazem esse movimento e isso passa para quem está assistindo, né? Então, instiga muito pensar nessas coisas, né? Nesses pontos de conexão ou de não conexão, né? De diferença e tal. Mas, gente, já estouramos o tempo aqui, infelizmente. Tem outras entrevistas aqui para acontecer. Tá bom? Mas muito obrigada. E obrigada por participar aqui de novo. Né? Obrigada por ter aceito o convite do filme, de passar no festival. E é isso. A gente agradece a seleção, muito felizes. Sim, Obrigada. muito agradecida mesmo. É isso, um beijo. Obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau.